Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje nós vamos falar sobre currículo escolar e também sobre conteúdo na LDB. A primeira informação que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar sobre esses temas é entender ou ter uma ideia sobre qual é a lógica do currículo escolar e como é que o conteúdo escolar se relaciona com essa lógica. O currículo escolar ou essa temática ela é estudada por diversos autores e vão aparecer muitas explicações de conceito. Para esse livro, a gente vai ter em mente a seguinte ideia. O currículo escolar é um caminho. Eles são todas as escolhas que eu vou fazer para formar um aluno, uma criança, um adolescente ou um adulto e ajudá-lo a chegar a um objetivo, a uma finalidade. No caso da educação brasileira, a LDB vai falar que a finalidade da educação, ou seja, esse caminho, ele vai ter que levar em consideração um adulto, cidadão e também qualificado para o trabalho. A LDB também fala que é necessário fazer uma formação integral, ou seja, uma educação em que o ser seja visto de forma completa. E como é esse ser completo, segundo a LDB? É uma pessoa preparada nos seus aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, para que eu chegue a esse cidadão qualificado para o trabalho com todas essas características, eu farei algumas escolhas. A educação nacional, ela fez as suas escolhas, ela faz as suas escolhas de tempos em tempos. E o que nós vamos falar hoje é sobre quais foram as últimas escolhas. Quando a gente fala sobre o currículo, sobre as áreas, ele vai se destacar dentro da legislação o artigo 35 e 36, que é quando ele fala sobre os conteúdos básicos, aquele que todo mundo tem que saber, e também sobre os itinerários formativos. Ou seja, dentro de toda a ciência, todas as áreas que eu posso estudar dentro da ciência, a LDB vai focar, ou a legislação educacional vai focar na linguagens e suas tecnologias, e aqui não estamos falando somente de língua portuguesa, estamos falando de língua portuguesa, língua estrangeira, também arte e educação física, todas elas são formas de linguagem, formas de expressão. Ele também vai falar em matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e para finalizar, ciências humanas e sociais aplicadas. E aqui a gente precisa tomar bastante cuidado quando for abordar o aspecto para não confundir com uma outra fala que a gente tem no nosso dia a dia. Quando a legislação falar sobre ciências humanas e sociais, ela está falando, na verdade, de geografia e também história. É por isso que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vai ter uma conversa informal falando sobre o pessoal de humanas e quando a gente está falando especificamente da LDB. Além disso, a legislação traz especificamente no ensino médio a ideia de que há esse núcleo que todo mundo vai passar, que todo mundo vai estudar. No entanto, quando houver ampliação de carga horária, eu poderei me aprofundar em uma dessas áreas, essas que a gente acabou de citar. Além dessas áreas, ele também vai incluir um quinto caminho, que seria a formação técnica e profissional. Então, a formação básica que vai ter na BNCC, que todo mundo vai percorrer, ele tem 4 itens, mas os caminhos que eu posso escolher, eles seriam 5, porque eu acrescento esse último. Pronto, nós já sabemos quem é o humano, quem é o brasileiro, que será formado pela educação escolar. Também sabemos qual é o caminho que ele deseja percorrer, quais são as áreas que ele vai passar, e aí a gente começa a pensar dentro de cada área exatamente o que vai ser ensinado, quais são os conteúdos que serão ensinados. A LDB também vai trazer informação. A primeira é o que a gente tem em mente quando a gente vai ensinar esses conteúdos e especificamente quais são esses conteúdos. E a LDB vai falar que a gente deve ter em mente a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ele também vai falar em consideração ao educando dentro das instituições, ou seja, uma preocupação com a localidade. Vai falar que nós temos que ter sempre em mente a orientação para o trabalho, E ele também vai citar um item bem curioso, que é a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, em todo o conteúdo, em todo o currículo escolar, todas as disciplinas, eu tenho que ter em mente essas duas informações. Quando ele fala sobre ensino médio, aí há algumas características específicas, e é por isso que ele traz um novo artigo mais algumas informações. No ensino médio, então, além dessas características que a gente já visualizou, o conteúdo terá que ter em vista os princípios científicos e tecnológicos e também os conhecimentos de formas contemporâneas de linguagens. Então, todo tipo de linguagem mais atual, o conteúdo também terá que ter em vista. A partir dessa concepção do que a gente tem que ter em vista, ou que o conteúdo deve levar em consideração, a LDB define o que é obrigatório, o que todo mundo tem que estudar, e o que não é obrigatório, no caso, o que é facultativo.
Como obrigatório, a lei vai citar português, matemática, mundo físico, mundo natural, realidade social, realidade política, história e cultura afro-brasileira e indígena, arte e educação física. Lembrando que a educação física, ela é obrigatória, mas há alguns casos em que eu não sou obrigado a fazer, que é quando eu trabalho 6 horas ou mais, quando eu tenho filho, quando eu tenho mais de 30 anos, quando estou fazendo prestação de serviço militar, ou portadores de afecções congênitas ou adquiridas, que basicamente são estados graves de saúde. Sobre os conteúdos obrigatórios, ele também vai trazer mais uma informação específica do ensino médio. Então, tudo que a gente conversou até agora é obrigatório em toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o que será obrigatório, ou que deverá ser observado especificamente no ensino médio? Ele vai reforçar novamente a obrigatoriedade de educação física e arte, mas ele vai incluir sociologia e filosofia, além de informar como deverá ser procedido o ensino de língua inglesa. Segundo a legislação educacional, a língua estrangeira adotada pelo Brasil é o inglês. E aí, em um segundo momento, depois que eu ofereci o inglês, eu posso oferecer uma outra língua que preferencialmente seria o espanhol. Além do conteúdo obrigatório, a lei também vai falar sobre os conteúdos facultativos, que basicamente são 2, o que a gente pode incluir como 2. O primeiro deles, que é uma inclusão recente da LDB, ele é um ensino religioso. O que isso quer dizer na prática? Que mesmo que eu matricule meu filho em uma escola religiosa, por exemplo, uma escola católica, o ensino religioso, ele é facultativo. Eu posso não matricular, não é obrigatório que ele faça essa disciplina. Outra informação que a gente tem que ter sempre em mente é a da educação física. Então, a educação física é obrigatória. No entanto, ele vai ter algumas exceções, que é aquilo que a gente já conversou. Tirando isso, todas essas disciplinas deverão ser ensinadas para todas as crianças brasileiras, independente se ela estuda em escola pública ou uma escola privada. Além dos conteúdos como a gente conhece, dentro da grade escolar, dentro daquela sequência, terão os temas transversais. E a lógica aqui, ela muda um pouco. Então, enquanto em português eu vou sentar para verificar português somente dentro dos conteúdos de português com as práticas voltadas para esses conteúdos, os temas transversais são temas que podem e que devem ser abordados em várias disciplinas, porque ele faz sentido ser abordado em várias disciplinas. Eles perpassam todos os conteúdos. Então, por exemplo, um dos temas transversais é educação alimentar e nutricional. Dentro desse conteúdo, faz sentido que eu aborde em língua portuguesa, eu posso abordar também os nutrientes em ciências, educação física, o professor também vai abordar esse conteúdo. Em geografia, eu posso abordar alimentação saudável a partir de um contexto ou de uma localidade que trabalha de forma agrícola. Então, os temas transversais vão sempre trazer essa ideia de que eu devo trabalhar e explicar de forma mais complexa esse conteúdo. A LDB, ela vai trazer mais 2 temas, ela vai deixar claro 2 temas, que é o direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, ou seja, todas as disciplinas e todos os professores deveriam abordar de alguma forma a legislação educacional que a gente encontra dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também vai falar em símbolos nacionais. Então são esses 3 assuntos, esses 3 temas transversais que a LDB vai citar de forma mais prática, ou que a LDB vai citar de forma explícita. No entanto, existem vários temas transversais e existe um documento próprio para a gente verificar quais são esses temas. Por hoje, a gente precisa lembrar que a LDB cita esses 3 casos. Para finalizar, dentro de toda essa lógica da escolha do conteúdo, de quais caminhos a criança vai percorrer quando ela entra dentro de uma instituição, há sempre a dúvida ou há sempre o questionamento de quando que a escola pode incluir ou retirar algum conteúdo, ou se ela pode escolher conteúdos que não foram definidos pela União e pelo Ministério da Educação. E existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente sempre. As escolhas de conteúdo e de currículo, elas são feitas nacionalmente. Então, é o MEC, é a União que vai decidir o que todo mundo vai estudar no Brasil. O MEC vai dar uma flexibilizada, ele vai falar em parte diversificada do currículo, que é aquela parte que eu complemento com alguma realidade local. Eu acrescento ou eu adapto um conteúdo a partir daquilo que eu estou vivendo, né? De onde meu aluno está inserido. Mas eu sigo um currículo, eu sigo
uma informação nacional, uma padronização. A legislação no artigo 26 vai falar que há como a gente incluir novos componentes curriculares. Então, o que eu faço caso a gente queira incluir um novo conteúdo? E o caminho, ele não é tão fácil assim. A primeira informação é que haverá necessidade de aprovação desse conteúdo pelo CNE, o Conselho Nacional de Educação. E aí, depois que ele for aprovado, que o Conselho aprovar o conteúdo, ele vai para homologação, ele vai para formalização, que é feito pelo Ministério Estadual de Educação. Recentemente, a LDB incluiu alguns eventos. Ele não entra na categoria, mas ele é uma forma de conteúdo, que é trabalhar a prevenção da gravidez, também formas de prevenção de drogas e outros conteúdos. E é importante a gente ter em mente essas inclusões que vão ocorrendo a partir do tempo. No entanto, a gente tem que ter em mente também que não é assim tão fácil. Essas inclusões, elas passam por todo um percurso onde é necessário provar a necessidade ou os problemas que estão ocorrendo na formação desse cidadão. Se você chegou até aqui, primeiro eu quero te agradecer muito por você estar apoiando o nosso projeto. E se esse vídeo foi útil de alguma forma, eu vou te pedir um favor, curta, compartilhe, comente com seus amigos sobre esse projeto. E não se esqueça que se você é concurseiro, agora lá no Intensivo Pedagógico, a gente vai verificar como esse conteúdo vai cair na prova, vamos analisar o material de apoio e também terá 32 questões comentadas para você treinar bastante e gabaritar na próxima prova. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!